Salve pessoal, boa noite, bem-vindos, salve caminhantes. Com muito entusiasmo trago aqui três mensagens do tarô e das runas para vocês, a partir de uma meditação que veio hoje sobre como vencer as minhas autossabotagens. Então essa é a pergunta que se coloque, que eu compartilho essa semana aqui no canal pra gente. Lembrando que o tarô especialmente quando é uma pergunta assim de cunho mais psicológico, investigativo, não substitui terapia, psicanálise e outras formas de autoconhecimento. Todos nós, todas nós temos essas autossabotagens que às vezes nos acompanham durante toda a vida. Muitas vezes são questões que a gente precisa burilar e trabalhar durante anos para que a gente consiga se livrar delas ou fazer as pazes com elas, conciliá-las em nós, né? Então, muito provavelmente tem uma voz aí do fracasso que sempre vai persistir de uma forma ou de outra. Isso faz parte das coisas do oculto, do nosso inconsciente, da nossa vida, é da natureza das coisas. Então, representando essa pedra no caminho, esse que está oculto, essa autossabotagem que às vezes a gente até sabe que é, mas não consegue agir, transformar, não sabe exatamente o que fazer, ou já fez muitas coisas. Hoje essa autossabotagem está aqui representada pelas runas, tá? Então, junto com as runas, um arcano do tarô para trazer uma chave de uma ferramenta para vencer essa sabotagem ou aprender a lidar com ela. Nós temos a opção número 1, número 2 e número 3. Você pode escolher a partir de agora. Se precisar de mais um tempo, pause o vídeo, faça a sua escolha e depois continue. O arcano do tarô será, então, um caminho para lidar com isso, tá? Para vencer essa batalha com isso que pode estar até bastante inconsciente ainda. Vamos lá então. A primeira opção, a runa que saiu aqui é Perfro. Vamos ver se foca, Brasil. Aqui focou, acho que mais ou menos. Então, Perfro é uma runa que o nome ninguém sabe o que ela quer dizer, tá? É a runa mais misteriosa, ela contém todos os mistérios das runas. Ela fala justamente de coisas que são difíceis da gente entender ou de acessar, ou às vezes até incapazes de compreender. Perfro traz os Nornes, que são três moças, três energias femininas, que a gente pode associar também à figura das tecelãs do destino, né? Então, elas vêm aqui, o nome delas é Urd, que é o que era antes, a outra é Verdandi, que é o que está nascendo, que é, né, o presente, e a Skuld, que é o que será. Então, é um passado, presente e futuro. É o destino, essa característica do destino imutável, porque muitas coisas acontecem na nossa vida e são impossíveis da gente evitar, né? Por causa de atos nossos do passado ou às vezes atos ancestrais. Então, tem coisas que são inevitáveis no nosso DNA, no nosso inconsciente coletivo. Elas vão persistir mesmo. Então, Perfro, que é essa runa, traz duas conotações principalmente negativas aqui. Uma é deixar demais para o destino resolver. Afinal de contas, as coisas já estão destinadas a acontecer, não tenho nada que eu possa fazer. A outra é não deixar rolar. O arcano que saiu para trabalhar essas características negativas dessa runa, que traz também em si a vitimização, os vícios psicológicos e emocionais, a estagnação, a solidão, a ilusão, a fantasia, né? Esse lugar assim que o destino ele tá direcionado. Né? É importante a gente entender que o destino ele é uma direção. Ele não é uma fatalidade
no sentido de que nós sempre temos a possibilidade de atuar na forma como as coisas vão acontecer. Então, embora exista karma e exista energias que já estão caminhando, fatos, um destino que está caminhando para que aquilo aconteça, nós sempre temos poder de decisão. E esse dois de espadas, ele fala justamente para nós enfrentarmos as encruzilhadas, olhando para o nosso inconsciente, para os nossos medos, para que as decisões difíceis possam ser tomadas. Né? Para conseguir conciliar a razão com a emoção, é necessário essa investigação, esse lugar de tomar controle das próprias decisões e deixar um pouco de ser vítima das situações, né? Ou olhar mesmo para o inevitável, para a inevitabilidade das coisas, porque as coisas inevitavelmente vão precisar que você tome uma decisão e não se cegar diante disso. Né? Não querer se eximir da responsabilidade que você tem sobre a sua própria realidade, sobre o seu próprio destino. Nós não somos apenas vítimas. Há coisas que nós não podemos mudar sobre o que nós fizemos e sobre o que fizeram antes, mas o presente momento ele está sempre nos propondo reflexões de como agir para que as coisas possam acontecer de outra forma. E isso requer lidar com alguns medos, com a estagnação, né? Esse dois de espadas está aí sentado, vendado, não arreda o pé, mas não. Outra coisa que vem aqui é essa investigação mais psicológica mesmo, né? Esse dois de espadas, ele é um fortalecimento da psique que precisa acontecer, um fortalecimento da sua mente também, né? Então, enquanto o Pérfuro diz, você não está preparado para lidar com isso, é porque você nunca, talvez, se coloque como alguém preparado ou preparado, né? Sempre o destino, a encruzilhada, ela é maior do que você ou as coisas já estão ditas e colocadas de uma forma que você não intervém, uma forma que você não se coloca a decidir. Então, aqui a investigação do inconsciente, do subconsciente, que essa lua traz aí junto com a espada, para tomar as decisões, fazer os cortes também necessários. Né? É fácil culpar o destino quando às vezes a gente não consegue cortar aquilo que está causando a nossa dor, causando a nossa infelicidade. Né? Então, fica estagnado, porque eu não decido. Então, enfrente, comece a enfrentar os seus medos, né? E está nas ideias, enfrente mentalmente, entenda quais são os pensamentos que estão te bloqueando. Né? Por que é que você é tão vítima? Por que é que as coisas... por que é que você se sente fraco ou fraca diante do incognoscível, daquilo que você não é capaz de controlar, porque a gente não é capaz de controlar tudo, mas a gente é capaz de dar forma e direção para aquilo que a gente está vivendo, tá? Para quem escolheu o número 2, aqui Bunjo. Quem quiser saber mais sobre essa runa tem Foca Brasil, tem na aqui foi. Tem na leitura da semana passada, tá? Como caminho de inovação para a vida profissional. Então, o Unjo, que é é literalmente alegria, né? É celebração de estar entre a família e os amigos, o encontro com esses pequenos grupos que nos lembram, nos dão referência do nosso papel em sociedade. Veio aqui com o 9 de paus. Então, o Munjo, no seu negativo, fala do isolamento, por conta de decepções, às vezes traições, traumas que fazem com que você se isole cada vez mais. Isolar, às vezes, nem é fisicamente, às vezes você está em contato com as pessoas, mas você está isolando ali as suas questões, as suas angústias, e elas tomam uma magnitude muito maior do que o que elas têm. Né? O 9 de paus te pede persistência e enfrentamento. A gente vê aqui uma pessoa até ferida,
né? Cansada, apanhou, né? Apanhou bastante da vida, batalhou bastante até aqui. As coisas parecem que são muito maiores que você, mas o nove de paus pede coragem, persistência e resiliência para que você enfrente, ainda tem uma força final aí para lidar com os últimos desafios de algo que pode até estar perto do fim, né? Dá para ver nesse 9 de paus que você já passou pelo um, pelo 2, pelo 3, até chegar ao 9, e o 10 ainda exigirá um grande esforço, no final toda a sua força, para lidar com esse bloqueio, com essa questão que está relacionada com decepções e com o excesso de isolamento que você está dando para ela, né? Então, às vezes, essa alegria também, eu volto para o sentido positivo da runa, né? Ela é. Lembrando que as runas são também talismãs, excelentes para meditação também. Ai, não foca. Foca. Ela parece um P, tá vendo? Assim. É, Então, elas podem ser usadas como meditação, como talismãs, para você trazer e lembrar dessa alegria na conexão com as outras pessoas. Às vezes, observar os problemas dos outros, escutar, trocar, te dá energia para encarar os seus. Afinal de contas, embora você esteja na sua jornada, há pessoas que estão passando por jornadas de isolamento ainda mais difíceis. Então, força e coragem, braveza, resiliência, perseverança para passar por esses tempos difíceis. E o 9 de paus aí traz até uma certa. Pode trazer uma dificuldade financeira que rolou ou que está rolando, tá? Mas a forma de encarar isso é sendo perseverante. Não tem. Acreditar que você vai passar pelo que tiver que passar. E uma hora, quando você tiver terminado essa jornada, você vai ver, inclusive, quem são os seus amigos de verdade, quem são as pessoas que estão com você, porque você pode contar com elas, embora a jornada seja sua. É bom se ver diante dos núcleos, dos clãs que te lembram do seu valor, né? Imagino que isso possa estar bastante difícil para as pessoas que fizeram essa escolha aqui. Provavelmente muitas estão sofrendo muito com o isolamento desse momento planetário. A terceira opção, terceira runa é Urus. Gosto tanto desse nome, Urus. Veio com um rei de ouros. Urus é uma runa que quer dizer boi, não é um boi, né? É tipo um búfalo. É um tipo específico de búfalo, de boi selvagem, de animal selvagem desse porte, que tem que aqui ela representa uma energia descontrolada. A Urus, positivamente, é a força da constância, aquela vitalidade absurda que traz tenacidade, muita saúde, o trabalho constante, então a ideia do padrão que organiza, o conhecimento pragmático, né? Entender o método da coisa. No negativo, aqui ela como sabotador, ela aparece como a inconstância, a doença até, a ignorância, a ignorância que vem assim numa raiva descomedida diante da incapacidade de controlar essa sua força, de ter autocontrole diante dos desafios, das situações desafiadoras, né? Então, como tem muito essa força telúrica, essa força da terra, né? O Urus é uma força assim, imagina, é um búfalo. Quando a gente fala que uma pessoa é forte, né? Como um búfalo, como um touro, a gente está falando dessa runa. Então, ela como autossabotador é um excesso de energia, ou então um excesso de energia que é brutal, assim, que traz até uma violência, né? Cólera, ou então a doença, a ausência de vitalidade. Nos dois casos, o tarô traz pra gente aqui um encontro com o elemento terra, com um rei de ouros, que é um rei.
eu vejo muita satisfação nesse rei, né? Também, assim, rodeado de um belo jardim. O jardim é o próprio manto, né? E essa relação ecológica harmonizada, equilibrada, ou seja, tem uma relação de troca com o mundo muito harmônica, né? Não existe brutalidade nenhuma, existe a firmeza. Este rei é o rei dos signos de terra, né? Então, essa força, essa firmeza, essa constância que falta em Urus, ela vem aqui como trabalho, como serviço e como uma generosidade, um estado de generosidade com a natureza e responsabilidade sobre os próprios atos e apenas sobre si, que é um passo de maturidade absurda sobre o que você pode controlar e o que não pode controlar. Porque Urus também é o descontrole, né? É a falta de controle. Então, quando você percebe que você não controla as coisas, você reage negativamente, reage com brutalidade. Né? Então, um rei de ouros, ele trabalha, ele constrói, né? Ele é um trabalhador duro, árduo. E quando se a gente se relaciona com Urus no negativamente, né? A gente está falando de alguém que quando se depara com o que não consegue controlar, explode. Ou, se você não está materializando, toda essa força, essa agressividade, ela é ouro, né, para você. Ela é um reino te esperando. É uma grande realização material. Então, o foco é no trabalho, mas um trabalho generoso. Nada que é do Rei de Ouros não é também para os outros, para o coletivo, porque ele é um rei da terra, é um rei profundamente conectado com a abundância, e isso só vai ter um equilíbrio quando tiver também a espiritualidade junto, no sentido de a natureza espiritual de tudo, das coisas, dos elementais, né, os elementais da terra, os elementais do ar, do fogo, da água, especialmente o da terra, aqui, que é o espírito que vivifica tudo. Né? Então, o contato com o espiritual nas suas conquistas te traz equilíbrio para essa força tão bruta que às vezes perde o controle e sai querendo chifrar tudo que está na sua frente. Né? Então, esse rei, ele te mostra que você pode estar num ponto em que você pode ser muito generoso com as pessoas, né? Muito mais do que talvez você esteja sendo. E aí essa força ela se torna nutrição, generosidade, ela se torna compartilhamento do que existe da fina flor da vida, da matéria, né? Os prazeres materiais em sua máxima potência espiritual também, porque ele é compartilhado com todos de forma generosa. Então, abrir espaço. Urus é territorialista. O rei de Ouros, ele tem o seu próprio espaço, mas ele expande o seu espaço com a sua generosidade. Né? É um grande rito de passagem aqui também pro rei de Ouros em relação a essa runa. Um lugar de maturidade com essa energia, com as energias telúricas. Né? Esse rei ele fala de autocura também. Eu sempre vejo como esse pentáculo dele, esse ouro na mão dele aqui, como um desses tambores xamânicos, sabe? Alguém que faz rituais de autocura, que trabalha com elementos da natureza. Então, tanto para quem tem muita força, quanto para quem está com a ausência de força de Urus, fundamental. Então, se você chegou até aqui, agradeço muito. Considere se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho para receber novos vídeos. Agradeço muito pela confiança, por essa troca. Desejo uma ótima semana, que você consiga lidar cada vez mais consciência e fazer as pazes aí com as suas sabotagens, né, para seguir em frente e se realizar o melhor de você, realizar seus sonhos, seus objetivos e suas metas. Um beijo grande no coração, gratidão e ótima semana. Até! Paz!